Bom dia, quinta-feira, 19 de novembro de 2014. Você vai ver no portal da Assembleia. Reviravolta. Justiça suspende intervenção na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Crise no sistema penitenciário e construção de terminal portuário do Cajueiro são temas de audiências públicas hoje na Assembleia Legislativa. Emancipação política de povoados e projeto de eleição direta foram dois dos destaques da sessão plenária. Dia da Consciência Negra será celebrado amanhã com programação especial na cidade. E mais, políticas públicas para o tambor de crioula no Maranhão são discutidas em evento. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. A crise no sistema penitenciário e a construção de um terminal portuário no Cajueiro são temas de audiências públicas hoje na Assembleia Legislativa. E o repórter Joelson Braga tem mais informações. Bom dia, Joelson. Olá, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Elda, estou aqui no Plenarinho, onde daqui a pouco acontece uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos aqui da Casa para tratar de assuntos relativos ao sistema penitenciário maranhense. Aqui ao meu lado, o defensor público federal Yuri Costa, que vai falar sobre um acordo recente firmado com o governo do estado do Maranhão. Doutor, o que trata esse acordo? Esse acordo foi firmado agora, nos últimos dias do mês de outubro, entre a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão e o Governo do Estado, e ele diz respeito a uma série de obrigações que o Estado assumiu, a curto e médio prazo, para a reorganização do sistema penitenciário maranhense. O senhor falou em curto e longo prazo e a solução para esse problema penitenciário, que já é uma notícia nacional, já virou aqui o sistema carcerário do Estado. Quando a gente pode vislumbrar aí uma solução para tudo isso? Eu particularmente acredito que falar em solução só a médio e longo prazo. A ideia do acordo, de forma bem ponderada, de forma bem responsável, é atribuir ao Estado, em algum ponto, de forma mais imediata, e em outros, de forma mais imediata, mais a longo prazo, a reorganização de questões. A gente tem questões pontuais com relação à alimentação de preso, encaminhamento de preso, comunicação a juízes, que realmente constam como medidas imediatas, e outras, como a própria reestruturação daquilo que existe hoje, construção de novos presídios, a médio prazo. Ok, doutor, obrigado. Elda, só lembrando que hoje o dia é bastante movimentado aqui na Assembleia Legislativa. Na parte da tarde teremos uma audiência que irá tratar sobre o terminal portuário e a questão socioambiental na comunidade Cajueiro, na ilha de São Luís. A audiência começa às 14h30, hoje aqui também no Plenarinho. Eu volto com você. Obrigada, Joelson. A emancipação política de povoados e o projeto de eleição indireta para governador foram dois dos destaques da sessão plenária de terça-feira. O deputado André Fufuca se pronunciou sobre o projeto que devolve às assembleias a prerrogativa de legislar sobre a emancipação de municípios. Tivemos uma evolução bem acentuada no começo e logo após a Câmara jogar um balde de água fria, e quando eu falo Câmara, eu me refiro não aos deputados, eu falo ao veto presidencial feito pela presidenta Dilma Rousseff, os povoados, a população desses locais acabou por achar que a Assembleia era negligente, que a Câmara dos Deputados tinha sido negligente, que o Senado também tinha. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Eu aqui coloco o meu nome a se empenhar junto com o deputado Zé Carlos, deputado também que lutou muito por essa questão, para que possamos revivê-la e lutar pela sua derrubada do seu veto na Câmara Federal. Então, fica aqui o meu esclarecimento, que essa luta não foi uma luta em vão, é uma luta que iremos dar continuidade. Demos na Assembleia, iremos lutar na Câmara para que nós possamos dar essa vitória a quem realmente merece e quem realmente acreditou junto conosco na questão das emancipações. O deputado Rogério Cafeteira criticou o veto da Comissão de Constituição e Justiça a um projeto seu que prevê o fim da reeleição para cargos da mesa diretora. Hoje, senhor presidente, eu tive a surpresa, quando cheguei a casa, de saber que um projeto de minha autoria que extingue o Instituto da Reeleição foi negado na CCJ. E eu fiquei surpreso, por dois motivos. O primeiro, que não existe nenhuma razão legal para que ele não fosse admitido. Nenhuma. Até porque a Casa já votou, indo e voltando, esse mesmo assunto. Então, se das outras vezes votou,
por que agora ele não é mais admissível? Durante os trabalhos, o deputado Raimundo Louro agradeceu os esforços da Assembleia Legislativa e do governo estadual na transformação do batalhão da Polícia Militar em companhia na cidade de Pedreiras. Trata-se do projeto de lei de conversão 002/2014, que atendeu nossa solicitação feita através da indicação número 205/2014, de 28 de maio de 2014. Agora, a região do Médio Mearim poderá contar com o maior contingente de efetivo de polícias, que certamente promoverá mais eficácia e celeridade tanto na solução quanto ao combate e prevenção de crime naquela região. Não posso deixar de agradecer a soma de esforços do nosso presidente Arnaldo Melo e de nossa governadora Rosiana Sarney. É justamente de somas como estas que promove e ampliam a qualidade de vida de cada maranhense. O deputado Roberto Costa falou sobre o aumento da violência no trânsito do município de Bacabal. O parlamentar destacou emendas de sua autoria para melhorar o trânsito na cidade. Tivemos fazendo uma cobrança ao senhor prefeito de Bacabal, o prefeito Zé Alberto, para que ele possa concluir urgentemente as obras de sinalização do município. Existe um convênio hoje com a Prefeitura de Bacabal, no valor de 500 mil, de uma emenda do deputado Roberto Costa, para sinalizar toda a cidade de Bacabal. E com esse aumento desses acidentes de trânsito, nós fizemos uma cobrança para que ele possa concluir urgentemente toda essa estrutura de sinalização para que possa se trazer a tranquilidade para o trânsito da cidade de Bacabal. Já a deputada Elisiane Gama destacou a visita técnica da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia ao projeto Salangou. Um projeto que teve repercussão nacional e internacional, porque recebeu também recursos internacionais e que, depois de décadas a fio, infelizmente, que nós temos hoje, é um amontoado de equipamentos que chega a dar dó, presidente. Mais de 400 famílias que poderiam ser atendidas, mas que hoje são atendidas cerca de 100 famílias. Ou seja, aproximadamente 20% apenas do projeto hoje está funcionando. Com a produção hoje, monocultura de arroz. Nós poderíamos aí ter várias outras culturas, como nós temos, por exemplo, a Petrolina, que é um exemplo nacional, que impacta aquela comunidade. Aqui no Maranhão, nós poderíamos ter um impacto na economia, não somente da região, mas também do estado do Maranhão. E hoje o que nós temos é um projeto totalmente parado. É um projeto que não pode ficar esquecido no tempo, especialmente porque o investimento inicial foi feito, não foi concluído, mas que, no meu entendimento, com determinação e com força de vontade, esse projeto poderá ser uma realidade para o estado do Maranhão. O Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu a intervenção na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que tinha sido pedida pelo Ministério Público e acolhida pelo juiz Cícero Dias de Souza. Um advogado nomeado por ele teria 10 dias para realizar uma licitação para o transporte público na cidade. O TJ considerou as ações desenvolvidas pela Prefeitura para a licitação do sistema de transporte coletivo. Para a Justiça, o passo mais importante foi dado no mês de setembro, com a contratação de uma empresa especializada para a elaboração do projeto básico do edital de concessão dos serviços. As atividades nos cartórios eleitorais do Maranhão já foram retomadas. O órgão que estava parado, com seus trabalhos paralisados durante as eleições de outubro, já reabriu seu atendimento para os eleitores que estão em débito com a Justiça Eleitoral. Os serviços do cartório eleitoral de São Luís estavam suspensos por conta dos preparativos para as eleições de outubro, mas foram retomados no início deste mês. Em média, estão sendo realizados 200 atendimentos por dia. Nós retornamos no dia 4 com atendimento no geral, alistamento, ou seja, o primeiro título, transferência e revisão daqueles eleitores que deixaram de comparecer durante a biometria, ou seja, os cancelados. Quem não voltou nem justificou a ausência também deve procurar o atendimento e ficar quite com a Justiça Eleitoral. Foi o que fez seu Derval Gomes. Ele perdeu o prazo para o recadastramento biométrico e não participou das eleições, mas veio regularizar a situação no cartório. Eu perdi o prazo do
recadastramento biométrico do título, né? E hoje eu vim fazer esse recadastramento e fui muito bem atendido aqui no TRE, né? Tudo normal, tudo ok. No cartório também é possível solicitar alistamento, transferência de domicílio e segunda via do título de eleitor. Aquelas pessoas que gostariam de transferir o título para cá, né? Eles precisam trazer um comprovante de residência que tenha no mínimo 3 meses, ou seja, entre janeiro e agosto é o mais aconselhável para que eles tragam para fazer a sua transferência, certo? O horário de atendimento do Fórum Eleitoral de São Luís é de segunda a sexta, de 1 às 6 da tarde. Por meio do telefone do Disque Eleitor 0800 098 5000, é possível saber o horário de funcionamento em outros municípios do estado. E veja, no próximo bloco, o Dia da Consciência Negra será celebrado amanhã com programação especial na cidade. Logo após o intervalo. A literatura está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Seja sempre, porque não é só quinta-feira. Você pediu, a gente atende. Toda quinta às 9 da noite tem Quinta Cultural na TV Assembleia. Não perca! TV Assembleia. Cada vez mais TV. Cada vez mais você. Escuta só as dicas que eu vou ensinar. O sapo vai te ensinar que pra dengue não matar é cobrir a caixa d'água, virar garrafa e o pneu guardar. O sapo vai te dizer pra você não esquecer. A dengue é perigosa, água parada não pode ter. O sapo vai te pedir, o lixo tem que cobrir. Senão a chuva vem, a dengue então não vai sumir. O sapo pediu um favor pros pais e pro vovô. Olharam a casa toda e a dengue nunca mais voltou. O Dia da Consciência Negra será celebrado amanhã com uma programação especial. Várias ações já estão sendo realizadas em São Luís. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o antropólogo Alderico Almeida II, que é também especialista em gênero e diversidade na escola. Bom dia, Alderico. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Dia da Consciência Negra amanhã, mas a gente já começa a falar de hoje, até porque várias programações já estão acontecendo Sim. na cidade. Quando a gente vê falar em Dia da Consciência Negra, a gente até pensa que não teria mais nem o que falar a respeito disso, que já tivesse tudo resolvido, mas a coisa não é bem assim não, né? A questão racial não é uma coisa fácil de ser resolvida. Não, bom dia a todas e todos em casa. Eu penso que em 3 pontos para essa questão da consciência negra ser pautada, né? E além de ser um assunto de suma relevância na atualidade, eu penso que 3 questões devem ser abordadas nessa semana. A primeira é pensar nessa questão histórica do negro, né? Enquanto negro, quem é esse negro e enquanto também sujeito participante de uma história também brasileira, porque esse sujeito ele participa da história, ele contribui de várias formas para essa história. Outros pontos que eu gostaria de levantar nessa Semana da Consciência é as próprias políticas públicas e também a função social da escola, que é o nosso grande objetivo na atual semana,
a função social da escola nesse processo, né, de ser um espaço para contribuir para o não racismo, para a não discriminação racial. E essa função social da escola, você acha que de alguma forma ela está sendo desenvolvida com o tempo? Quer dizer, dentro das escolas já está se ensinando um novo olhar sobre essa situação, essa questão, ou é lá onde as coisas ainda acontecem da forma errada, da forma que não se gostaria que acontecesse? Infelizmente, eu tenho que te admitir que aonde deveria ser o espaço de acolhimento, não existe esse acolhimento. Então, aonde deveria ser pautado questões de gênero, de raça, etnia, até da sexualidade, mas não são tratadas com o devido respeito, com o devido cuidado. E aí eu não responsabilizo a escola em si. Certo. Porque no próprio currículo desses profissionais que estão ali atuando, não existe uma contribuição para despertar essa sensibilidade com os alunos e alunas. Mas é possível tocar no ponto, é possível despertar pelo menos uma consciência crítica na participação da escola ali. Mesmo com a obrigatoriedade que a gente já tem, né, do ensino da história e cultura afro-brasileira na grade curricular, mesmo com essa iniciativa, a gente pode dizer que a escola ainda não funciona, quer dizer, ainda não cumpre essa função social? Olha, veja bem, a história ela é longa de Brasil, são mais de 500 anos, mas isso não desconsidera o racismo que acontece com os negros e também com a classe indígena. Mas, veja bem, a Lei 10.639, que impõe esse ensino da história e da cultura afro, né, brasileira na escola, ela é muito recente, 2003. Portanto, a gente não pode esperar que... Há pouco mais de 10 anos ainda não dá. Exatamente, não dá para você ainda verificar a efetividade desse ensino, né, enquanto prática mesmo na escola. Então, alguns professores e professoras alimentam aqui e acolá, então é algo meio devagar, mas a gente vê alguns resultados. Então, algumas escolas, elas se sensibilizam para tal assunto, mas outras, infelizmente, ainda, principalmente por a questão religiosa, né? É verdade. Então, a saída é fazer palestras e realizar ações dentro dessas escolas, como você vai realizar uma, né? Para pré-adolescentes, para as pessoas já em formação, já crescer com uma outra mentalidade, já crescer com outro olhar de igualdade, vamos dizer assim, para todo mundo, é isso? Sim, a palestra ela consiste nessa questão, na perspectiva de gênero, pautando a raça e etnia, e aí eu trago um recorte histórico, faço uma linha do tempo do papel da mulher, essa mulher que é trazida a priori como escrava, mas aí ela assume outros papéis nessa sociedade brasileira. Um desses papéis é a mulata sensualizada, e aí você tem um corpo da mulata como vinculado ao coito, ou seja, ao coito sexual, né, ao desejo sexual, e também tem essa mulher negra que é vinculada aos trabalhos domésticos. E aí se tem um estigma de que toda mulher, toda empregada doméstica tem que ser negra, e a gente vê isso nas novelas, Até hoje, nas novelas, a gente acompanha esse estigma da mulher negra enquanto empregada doméstica. E aí, também eu trago o lado bom da história. E aí eu pauto mulheres brasileiras que conquistaram um espaço aí no cenário intelectual. E aí eu cito também maranhenses, como a professora Mundinha que amanhã vai estar recebendo o título de doutor honoris causa pela UEMA. Olha que maravilha, no Dia da Consciência Negra, uma mulher negra recebeu o maior título intelectual de uma universidade. Então, já é um avanço histórico, já é um avanço no sentido da percepção feminina também, né? Mesmo com todos esses avanços dessas mulheres que você citou, como Mundinha, como tantas outras que a gente tem na política, na ciência, na história, de todas as formas a gente tem exemplos de mulheres negras que ascenderam socialmente, intelectualmente. Isso serve de referência ou elas são encaradas apenas como exceção à regra? Quer dizer, alguma coisa que pode acontecer, mas não acontece naturalmente? Olha, acontecer naturalmente não acontece, mas é possível. É possível romper
através de uma visão extremamente crítica, né, e através também dessa participação popular. Eu louvo essa Semana da Consciência Negra e, inclusive, nós queremos fazer essa itinerância em outras escolas, alcançar o maior público possível para que a sociedade e esses futuros cidadãs e cidadãos possam acolher a temática, visualizar o outro na sua perspectiva do diferente, visualizar a outra enquanto diferente, mas numa visão igualitária. Né? Então, é perceber, conviver com a diferença. Esse é o intuito da Semana de Consciência. E aí se abre caminho para que nós tenhamos desembargadores negros, jornalistas negras, âncoras de jornais. Então, é esse o intuito, fazer com que a sociedade desperte para a consciência do diferente. As políticas públicas nesse sentido, você diria que a gente já teve avanços? Sim, e eu sou completamente a favor, inclusive no ponto das cotas. Né? Então, é uma política meio discutível, que todo mundo... É polêmico. É polêmica, polêmico. Mas eu sou a favor das cotas num sentido de ser justo. Não é ainda uma política da igualdade, né? Onde todos teriam o mesmo direito. Exatamente. A cota, ela é um banco, né? Ela é um banquinho onde você está ali fazendo com que o negro ele possa visualizar aquilo que os brancos já visualizam há bastante tempo. Um banquinho para ficar todo mundo da mesma altura. Exatamente, mas é o que é o justo agora. Certo. Até porque nós temos mais de 500 anos de história de puro racismo. Então, e isso acontece, o racismo não e aí é aquilo que eu estava te falando agora há pouco, o mito da democracia racial. A gente, durante muitos anos, se fechou os olhos e agora esse mito não se sustenta mais. Portanto, é preciso. E eu acho que a gente vê a queda desse mito no momento em que a gente vê até pessoas bem-sucedidas que deveriam estar acima desse preconceito racial, como jogadores de futebol. A gente está vendo exemplos assim tão horríveis, vamos dizer assim, para usar um termo bem popular, de jogadores sendo hostilizados apenas por causa da cor. Eles têm talento, eles têm dinheiro, eles têm prestígio, têm reconhecimento. E o que falta, então, nesse caso? E aí é uma boa e excelente pergunta. O que falta? Falta a consciência, o acolhimento deste sujeito que é o opressor. Então a gente diz assim, mas ele ganha milhões. Isso o torna o branco? Não, ele nunca vai ser branco, ele sempre vai ser o pago. Então a torcida organizada, quem comanda são brancos. Então você está sendo pago para me servir, então tem que mais que fazer gol. Então se não fizer, leva uma banana. Se não fizer, vai levar uma bananada. Na questão popular. É mais ou menos. Isso? Então, o mito da democracia, aí você diz assim, mas o Brasil é tão diverso, mas não se sustenta mais. Infelizmente. Então, é preciso conscientizar crianças para que a gente daqui a algum tempo tenha adultos conscientes. Talvez nós não vejamos isso, né? Infelizmente não vejamos, mas nossos filhos e netos certamente verão uma sociedade mais crítica e acolhedora das diferenças. Nós vamos chegar nesse estágio de evolução, onde ninguém mais precisa ser discriminado pelo gênero, pela cor, pela raça, seja lá por que for. Ninguém vai precisar do banquinho, eles estão todos no mesmo Exatamente, nível. a função daqui a alguns tantos anos é que não precisamos mais do banquinho, não precisemos mais do banquinho, mas que a gente possa ter uma sociedade de fato igualitária. Por enquanto é bom deixar o banquinho aqui. Por enquanto é melhor deixar o banquinho. Só para garantir. Alderico II, antropólogo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Parabéns por essa iniciativa de palestra para adolescentes, para pré-adolescentes, para ver se a gente chega lá onde a gente falou, nesse estágio de evolução. Eu que agradeço o convite e aí eu deixo aberto também para quem tiver interesse em participar da Semana de Consciência Negra. A gente vai estar toda semana, até amanhã, todos os dias, né, até sexta-feira, lá no Camélia de Viveiros, no Coroado, a partir das 8h30 da manhã. É um bom período para reflexão, para a gente mudar nossas ações daqui para frente e ficar todo mundo mais igual. Exatamente. Bom dia para você. Bom dia, obrigado. E São Luís recebeu mais uma edição das oficinas de inclusão produtiva promovida pela Secretaria de Estado de Trabalho e da Economia Solidária. As oficinas foram voltadas para catadores de materiais reutilizáveis, lideranças comunitárias e gestores do poder público municipal. O lixo é responsável por um dos mais graves problemas ambientais de nosso tempo.
Principalmente nos grandes centros urbanos, o volume produzido é enorme e vem aumentando ao longo das últimas décadas. O pior de tudo isso é que na maior parte dos municípios brasileiros, os resíduos sólidos simplesmente são jogados no solo sem qualquer cuidado, formando os famosos lixões, altamente prejudiciais à saúde pública. É possível reduzir e melhorar o aproveitamento do lixo que produzimos. Para isso, existe a coleta seletiva. Este é o primeiro e o mais importante passo para fazer com que vários tipos de resíduos sigam sua destinação final ambientalmente correta, além, é claro, de ser uma fonte geradora de renda. Estes foram alguns dos temas da oficina Catadores de Materiais Recicláveis, promovido pela Secretaria de Trabalho da Economia Solidária. A oficina aqui está se propondo a quê? A colocar no mesmo espaço os catadores, os geradores e a comunidade em geral, para que a gente comece a tirar alguns encaminhamentos para que nós iniciemos essa coleta seletiva em São Luís e também comece a se colocar em prática a Lei 2.305, que é a lei que rege a destinação de resíduos sólidos em todo o país. A coordenadora do projeto conta que a oficina busca garantir também o resgate à cidadania dos trabalhadores que atuam na reciclagem. Atualmente, existem 9 cooperativas de catadores em São Luís. A Maria Célia é presidente de uma delas. Trabalha com a reciclagem há 11 anos e diz que o maior problema hoje é ter um local para acomodar os resíduos que são separados para comercialização. A maior dificuldade de todos os catadores é o local de trabalho que não tem. Onde ficar diretamente. Então, uma coisa, a gente bota o material aqui, tudo pega água, e quando vai para vender, tem que ser tirada aquela quantia úmida. A maior dificuldade dos catadores é essa, nós estamos todos desorganizados, sem local de trabalho. Mas nós temos CNPJ, nós temos caminhão já do serviço, à noite tem a coleta que vem buscar aqui, durante o dia tem o carro do nosso trabalho, só está dependendo só do local, no prédio para trabalhar. Nos últimos tempos, o modo de vida da sociedade moderna tem contribuído para uma produção em longa escala de resíduos sólidos, como nós estamos vendo aqui no bairro do Vinhais. E aqui, onde muita gente vê apenas lixo, os catadores enxergam um ganho financeiro. A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade, além de gerar renda para milhões de pessoas e economia para as empresas. Também significa uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos e rios. Este engenheiro ambiental foi um dos palestrantes na oficina. Ele lembrou dos riscos à saúde que estão expostos os catadores, devido ao manuseio com materiais perigosos, e destacou a importância do trabalho destes profissionais. Os catadores são os principais agentes ambientais que existem, né? Então eles acabam tirando a maioria desses resíduos que vão para o lixão, reduzindo muito essa quantidade, né? E dando uma nova utilidade para esses resíduos. A oficina mostrou também que a cooperação é um importante passo para o trabalho dos catadores e que, unidos, eles são muito mais fortes. Foi realizada na madrugada desta quarta-feira a reconstituição do crime que resultou no assassinato do advogado Bruno Matos e na tentativa de homicídio contra Alexandre Matos e Kelvin Kim Chiang, acontecida no dia 6 de outubro. As atividades tiveram início às 3 horas da manhã e contaram com a participação de acusados e de outras 2 vítimas, técnicos do Instituto de Criminalística, policiais militares e equipes da Delegacia de Homicídio. A reconstituição foi solicitada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, pelo subdelegado-geral da Polícia Civil, Augusto Barros, e pela equipe do Departamento de Homicídios, e é considerada essencial para concluir o caso. A comissão de delegados que está responsável vai se reunir no final desta tarde para avaliar a reconstituição do crime e esclarecer algumas dúvidas restantes. Na Semana do Tambor de Crioulos, resultados positivos sobre as ações já desenvolvidas no universo dessa expressão cultural maranhense foram discutidas em um evento que durou 2 dias. Na região metropolitana de São Luís, existem quase 100 grupos de tambor de crioula, considerada desde 2007 patrimônio imaterial brasileiro.
Durante a Semana de Tambor de Crioula, os grupos que se apresentam nas festas juninas e no Carnaval do Estado reivindicaram mais valorização da brincadeira, exclusiva da cultura maranhense. Segundo os coreiros, a dança precisa ser mais valorizada como bem cultural do Estado, com políticas públicas que incentivem sua preservação. Se quer que haja mais valorização, mais reconhecimento, porque o tambor de crioula não é de hoje que ele tem uma história ampla, sabe? Na cultura, bem dizendo, brasileira, porque só aqui no Maranhão que tem um tambor de crioula. E pela forma como ele é tratado, não condiz, sabe? A importância que ele tem para a cultura brasileira. Contribuir para o fortalecimento dessa cultura, que nós herdamos dos antepassados, uma cultura que foi historicamente renegada, que veio do gueto, da periferia e que necessita do poder público para se manter, porque muitas vezes seus detentores, seus mestres passam dificuldades. E nós sabemos que hoje, se o Maranhão e São Luís têm um reconhecimento internacional, é por conta de toda essa diversidade do tambor de crioula, do bameu boi, das batucadas, de sua energia, de sua alegria, de sua diversidade cultural. Durante o evento também foi discutido o plano de salvaguarda, criado em 2010 para defender a continuidade do tambor de crioula de forma sustentável. Na verdade, o plano ele surge a partir do momento que o Estado brasileiro reconhece o tambor de crioula como patrimônio cultural do Brasil de natureza imaterial. Mas a política que institui o registro, que reconhece, ela também obriga que a gestão desta salvaguarda, essa gestão desse patrimônio, ela tenha como participação os detentores do bem, ou seja, os coreiros. A partir daí, a sociedade civil organizada, os grupos de tambor, constrói esse comitê gestor para monitorar toda forma de intervenção do Estado nessa política cultural para esses grupos. Com a construção do projeto Salvaguarda, tivemos várias ações. No entanto, as ações foram acompanhadas por dificuldades de execução. Tivemos a dificuldade na realização das oficinas, sem estrutura. E também na questão da premiação dos mestres, sabemos que são mestres que vivem na resistência cultural ao longo de sua vida, ao longo da história. E fiquei muito triste, até porque foi muito difícil, a execução do projeto, mas tem um lado bom. E outra dificuldade que nós temos é a questão da valorização das apresentações. O tambor de crioula, por ser um patrimônio material, ele precisa ser visto, precisa ser valorizado, precisa ser preservado e fortalecido. Nos palcos, nos principais palcos do São João em Carnaval, o tambor de crioula ele não dança, ele não se apresenta, não é divulgado. Infelizmente, nós temos só um ponto de apresentação, isso dificulta a divulgação do tambor. Agora, os grupos de tambor de crioula vão elaborar estratégias para que o título de patrimônio brasileiro seja revalidado. O tambor foi registrado em 2007, em 2017 farão 10 anos de registro. Significa que em 2017, daqui a 3 anos, o título poderá ser revalidado. Então, considerando esse prazo de 3 anos, a gente quer avaliar nesses 7 anos de registro até onde nós conseguimos caminhar e qual a estratégia de atuação nos próximos 3 anos para que a gente consiga garantir essa revalidação do registro do tambor de crioula como patrimônio cultural do Brasil. Em 2017, faz 10 anos que o registro foi outorgado, ou seja, o título de patrimônio, e vai se passar por uma reavaliação. E essa reavaliação é o quê? Será que benefícios trouxe este registro? Será que a política de salvaguarda instituída com registro funcionou? Será que ela satisfez esses detentores? É justamente esse encontro, essas discussões, para reavaliar essa política, para reavaliar as ações, para poder conseguir manter o registro ou o título de patrimônio cultural brasileiro. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e a gente se encontra aqui amanhã. Até lá.